Ensinamentos e a forma de fazer gestão de portfólio ensinado pelo David Swensen mudou completamente a minha maneira de enxergar o mercado e os investimentos. Eu tenho certeza que pode mudar também a sua visão. Hoje nós vamos falar sobre um dos homens mais importantes, um dos que mais contribuiu para o nosso mercado financeiro. Ele que é o homem que não só transformou Yale, a Universidade de Yale e a gestão do patrimônio da universidade, mas também a forma como o mundo investe. Quem foi David Swensen e o que ele pode nos ensinar para nós aplicarmos no nosso portfólio? Eu já adianto que o David Swensen foi uma das pessoas que mais trouxe para o mercado o discurso de asset allocation, rebalanceamento, diversificação e ativos alternativos. Ele foi diretor da Universidade de Yale e foi gestor do fundo de Yale. A sua história é bem interessante. Ele é filho de um professor, filho de uma pastora. Ele é economista, não é banqueiro, e teve a oportunidade de receber uma fortuna em um determinado momento e ele recusou para poder seguir aquilo que ele acreditava. Ele é PhD em economia, formado pela própria Universidade de Yale, e uma das grandes contribuições que ele teve foi a criação do primeiro swap da história, isso na época que ele trabalhou no Salomon Brothers. Então, swap é um derivativo onde você troca um indexador. Não é o tema do nosso vídeo, então não vou gastar muito tempo, mas você tem uma posição pré-fixada e você quer trocar o seu indexador pela posição de CDI+, ou pela posição de juros. Você pode fazer isso, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado externo. E o David Swensen foi o pioneiro a conseguir desenvolver esse instrumento que hoje é tão utilizado por grandes instituições e por outros gestores. Olha que interessante. Quando ele entrou, o fundo de Yale era um fundo comum, que de repente, depois da sua gestão e os princípios que ele colocou, que nós vamos falar logo, teve um crescimento estrondoso e hoje tem mais de 30 bilhões de dólares. O que o David Swensen conseguiu fazer e o que ele trouxe que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? Então, eu peguei aqui o modelo de Yale e dividi em alguns princípios que nós podemos adotar. Então, o primeiro deles, o modelo de Yale tem como premissa a alta diversificação de risco. Então, ele estudou ali quase 100 anos de história do mercado americano, para a partir dali conseguir montar uma alocação e entender como você consegue aumentar o seu retorno diminuindo o risco. E um desses pilares é a diversificação. E ele diversifica em várias classes de ativo que não eram comuns no seu tempo e que ainda hoje não é todo mundo que utiliza, eu já vou explicar. Além disso, um dos pilares do modelo de Yale é o foco no longo prazo. Então, todos os fundos de endowment, e o de Yale não é diferente, tem como propósito perpetuar aquele patrimônio. Então, é um recurso daquela universidade, que muitas das vezes é recebido via doação, e aquele recurso precisa ser perpetuado. Então, o foco é literalmente de longo prazo. E é por isso que hoje nós dizemos que não tem nenhum investidor com um horizonte mais correto, de mais longo prazo, que tome decisões mais eficientes desse ponto de vista, do que os fundos de pensão, do que os fundos de endowment, justamente por causa desse horizonte de perpetuar o patrimônio, que é o que nós deveríamos ter. Então, se você é um pai, uma mãe de família, se você quer perpetuar o seu patrimônio para as próximas gerações, você deveria adotar uma visão parecida. Terceiro pilar, seleção rigorosa de gestores. Então, não só fatores que muitas vezes são qualitativos e subjetivos, mas fatores que são quantitativos, critérios claros de desempenho, experiência e reputação. Então, ele era conhecido por estar muito presente ali com os gestores e querer conhecer a pessoa de verdade, porque dentro da alocação do fundo de Yale e dentro da alocação do modelo de Yale, parte daquilo era com outros gestores. Então, a seleção desses gestores era muito importante. E o quarto e talvez mais importante ponto, e é importante colocar aqui que quando você pesquisa por David Swensen, a maioria das pessoas só vai associá-lo com ativos alternativos. E, na verdade, tem todos esses outros pilares e alguns outros que eu vou trazer ainda. Mas é verdade também que o acréscimo, a adição de ativos alternativos dentro do portfólio foi uma das características mais marcantes dele. E quais são esses ativos alternativos? O David Swensen, ele incluiu no modelo de Yale hedge funds, que são similares aos nossos fundos multimercados, fundos que têm mais flexibilidade e discricionariedade para tomar decisão. Private equity, fundos que vão investir então em empresas que na maioria dos casos não são listadas em bolsas, empresas menores. Venture Capital, que é um estágio anterior ao Private Equity, e REIT,
que é o mercado de real estate, o mercado imobiliário, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Então, ele trouxe uma nova lógica de investimento institucional. Uma das primeiras decisões que mostrou muita ousadia por parte dele é que naquela época nós tínhamos uma alocação padrão que basicamente tinha uma carteira dividida entre ações e renda fixa. Então, mercado acionário e títulos. E ele trocou isso e começou a adicionar esses outros fundos alternativos. Então, ele diminuiu a posição de renda variável, de renda fixa. Renda variável, leia-se aqui principalmente equity, ações públicas listadas em bolsa. E começou a adicionar hedge funds, private equity, imóveis, outros ativos alternativos e ativos ligados à economia real. Como que o fundo de Yale reflete a sua visão? Então, a primeira coisa, é importante você saber que por mais que Yale seja nos Estados Unidos, o David Swensen tenha feito gestão lá, hoje ele tem uma diversificação que é global. Então, tem uma baixa exposição nos Estados Unidos, diferentemente hoje da exposição tradicional, que é muito concentrada nos Estados Unidos, na maioria das gestoras, e ele investe também na economia real. Então, além de ações e renda fixa, ele vai ter investimentos voltados para a infraestrutura, voltados para projetos da economia real. Como que está dividido esse portfólio hoje? Então, nós temos aqui 23% da carteira em Venture Capital, 17% em Private Equity. Um breve parênteses, o David Swensen, ele faleceu recentemente, se não me engano, faz 1 ou 2 anos, tá? Mas, ainda assim, isso aqui é muito importante e muito útil para nós. Temos, fecha parênteses, 11% em Foreign Equities, ou seja, ações estrangeiras, então ações de outros países. 9% em Real Estate, em mercado imobiliário. 7,5% em bonds e cash. Então, esse percentual aqui é extremamente pequeno. Se nós olharmos para o modelo padrão americano de 60 ações e 40 renda fixa, ou até no tal do 70, 30, 70 ações e 30 renda fixa, ainda assim, aqui tem muito menos renda fixa do que o comum. E por que tem menos renda fixa? Isso aqui é importante. Historicamente, e eu posso afirmar que isso se aplica aos Estados Unidos, tá? Não queira pegar isso que eu estou te falando e trazer para o Brasil. Mas, historicamente, o mercado de risco nos Estados Unidos e em outros países, ele remunera mais do que o mercado de crédito. Afinal, uma empresa tem muito mais risco, projetos de infraestrutura, de imóveis têm muito mais risco do que renda fixa. Então, por mais que a renda fixa seja mais conservadora e oscile menos, como o fundo de Yale ele tem um horizonte de longuíssimo prazo, de perpetuar o patrimônio, algo que deveria ser o que nós deveríamos ter, então não é um horizonte de 2, 3 anos, muito menos mensal, ele não está preocupado com o retorno mensal, é um horizonte de décadas. Então, a alocação se dava em ativos que estatisticamente, historicamente, têm um retorno superior. E nesse caso, o mercado acionário, o mercado de private equity, o mercado de venture capital tem um retorno superior ao mercado de renda fixa. Isso não significa que você vai ter 7% da carteira em renda fixa, não recomendo de forma alguma para uma pessoa física ter apenas isso, mas para o fundo fazia sentido. A diversificação ainda incluía 4,5% de recursos naturais e só 2%, 2,25% em ações americanas. A fonte aqui é o próprio Financial Times, numa matéria que foi publicada tempos atrás. Se nós compararmos o resultado do fundo de Yale em relação a outros, em relação aos seus pares, em relação à própria inflação, que é a grande meta, né, superar a inflação, o rendimento aqui, puxando desde 2010, foi muito superior. Então, peguei aqui da última década de 2010 a 2020, ele conseguiu incluir ativos que geravam um retorno muito superior. E o mais legal, no âmbito pessoal, o David Swensen, como um grande professor, ele ensinava de várias formas. Então, até colocamos aqui, né? Após longas reuniões de investimento, ele jogava poker noite adentro com sua equipe, não por dinheiro, mas pelo jogo entre si, entre as mãos, discutiam os temas do dia. Então, era alguém que amava o que fazia e ensinava isso. Então, ele escreveu alguns livros que valem a pena, um livro sobre Pioneer Portfolio Management, um livro sobre Asset Allocation. Geralmente são livros que nem traduzidos para o português são, não tem tanto interesse no Brasil, são livros mais técnicos. Ele também desenvolveu grandes líderes e tinha muito forte a cultura de um pensamento independente. Então ele ensinava no escritório, na sala de aula e até jogando poker. Então nós podemos dizer que o David Swensen até tem um sucessor hoje, mas ele não tem um substituto, porque o que ele fez foi único. E o que eu gostaria de acrescentar, uma lição
para nós discutirmos também em outros vídeos, é que muito do ensinamento do David Swensen passava pela montagem de um asset allocation apropriado. Então, você viu o asset allocation do fundo de Yale, que não é o que você deveria replicar, nem eu, mas aquela divisão em classes de ativo e a forma que você estabelece percentuais para cada uma daquelas classes é extremamente importante que você tenha. O David Swensen também, junto com o fundo de Yale, fazia o rebalanceamento periódico das suas posições. Então, se ele definiu que ele teria 10% da carteira em equities americanas e aqueles 10% acabaram superando, subindo, porque as ações americanas performaram bem, o ideal que ele fazia era rebalancear as posições. Então, ele reduziria as posições americanas e pegaria aquele excedente para irrigar outras classes, outras gavetas que ficaram abaixo daquele percentual. Então, essa metodologia de rebalanceamento entre as classes de ativo e até mesmo entre os ativos é algo que hoje é primordial dentro da nossa gestão de portfólio, dentro da Zanello Wealth, e que a gente consegue utilizar para todo o perfil de investidor. Porque quando você utiliza uma estratégia bem definida de percentual, você pode ter 100 mil reais ou 100 milhões de reais, e você consegue utilizar a mesma estratégia. É claro que o asset allocation de cada um vai mudar, mas a metodologia, a forma de aplicação também. E por ser um grande amante de finanças comportamentais, por adorar esse tema, o que eu percebi também com o passar do tempo é que quando nós temos um asset allocation bem definido, nós conseguimos deixar de lado os nossos vieses ou, no mínimo, minimizá-los e, com isso, tomar decisões mais eficientes. Então, talvez na época do David Swensen ele não foi para a área comportamental, que depois quem trabalhou isso foi o Daniel Kahneman, o Dan Ariely, o Tversky, dentre outros nomes. Porém, a gente consegue unir esses dois mundos, porque um asset allocation bem definido, ele vai minimizar os erros comportamentais que você teria, as decisões ineficientes que você teria. Se você ficou até aqui, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas possível e, principalmente, deixe o seu like e coloca aqui nos comentários o que mais te chama a atenção, se você já conhecia o David Swensen. Quanto mais você comentar, mais o algoritmo vai entender que esse conteúdo foi relevante. E mais conteúdo bom nós teremos para as pessoas. E menos conteúdo da modinha sobre investimentos, mas temas que realmente vão mudar a vida das pessoas. Muito obrigado e até a próxima.